Olá, olá, boa tarde, pessoal. Preciso saber se vocês já estão aí, que hoje eu estou de cenário diferenciado, estou de caneca diferente, estou de fone. Então não sei se vocês estão me ouvindo. Então, por favor, quem já está entrando, me diga se vocês estão me ouvindo, pessoal. Tudo certo por aí? Coloquem um joinha aí se vocês estão me ouvindo, porque hoje eu estou de fone e não sei se tá tudo certinho. Beatriz já entrou, a Carol já entrou, Pop Fino já entrou. Carla, me diz aí se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente tem um chá das 6 muito especial com Beatriz Mirra. Ah, que bom, já estão me ouvindo, né? Então, gente, quem assiste o Chá das 6 todas as quintas às 18 horas, sabem que o meu cenário normalmente tem uns livrinhos atrás, mas hoje eu tô no interior de Minas Gerais, tô na casa de vó, por isso que eu tô com essa xícara de alumínio aqui, o melhor café que existe, e o meu cenário é um pouquinho diferente. Mas não poderia deixar de fazer esse Chá das 6 super especial com a Beatriz Mirra, que já conversou comigo até no meu podcast pessoal. E a gente teve um papo tão gostoso e eu tenho certeza que esse vai ser também. A gente vai falar de história, de contação de história, de música, porque essa mulher, gente, ela é tudo. Ela é uma artista, ela é atriz, ela é musicista, ela é contadora de histórias e um monte de outras coisas que ela mesma vai contar para vocês. Como ela já entrou, eu vou chamá-la já de uma vez. Deixa eu fazer aqui aquela mágica de chamar. Beatriz, estou te chamando. Aguardando Beatriz Mirra. Eu tô com um suporte que tá balançando aqui, gente. Oi! Eita, aí. Que bom, tudo bem? Tá bom, querida? Tô ótimo, e você? Tudo jóia. Que lindeza desse cenário, que coisa mais poética essa luminária. Pois é, menina, só não acendi a vela, que eu tô com um problema sério. A vela tá derretendo, tá caindo em cima do sol. E aí acabou que eu não organizei o espaço para poder acender. Eu tava até querendo acender. Aqui, ó, eu vi essa caneca aí na casa da sua avó. Você fica fazendo vontade na gente, né? Mas eu trouxe o meu chazinho. O que você tá tomando? Hum, chá de hibisco. Olha, que chique. Esse chá da 6 já chegou tanto chá diferente aqui que, assim, eu tô me sentindo ignorante nos chás. Preciso conhecer outros chás. Eu vou sempre no Hibisco café, porque diz que todo mestre tem a sua flor, né? Cada mestre tem a sua flor e o hibisco era a flor do Sri Ramakrishna. olha só que legal. Então, Beatriz, já tem um monte de gente aí, a gente vai conversando enquanto as pessoas também vão chegando. Ó, o Wagner já está aí, a Catita Flor, que mandou até mensagem falando, já estou aqui esperando. O Beijinho pra Davi. Cati. Enquanto isso, gente, eu já fiz algumas perguntas para a Beatriz para a gente começar, mas vocês que já conhecem o Chá das 6 sabem que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento e eu vou fazendo a interação aqui, fazendo a pergunta para a Beatriz. Então, Beatriz Mir, vamos começar. Eu já te apresentei e falei que você é mil coisas, mas, Menina, que exagero. Gente, a Taína é a grande contadora de histórias. Aposto que todo mundo acreditou. mas é mesmo. Então, eu já vou começar pedindo para você se apresentar assim, ó. Quando é que você soube que você era artista? Como que foi essa história sua aí de trabalhar com as palavras? Conta pra gente esse início aí. Menina, bem há pouco tempo. Tem muito tempo que eu conto história, mas há pouco tempo que eu nem sei se eu sou. Até hoje eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Eu acho que eu ainda estou brincando, acho que eu ainda estou experimentando, estou falando do fundo do coração. É, eu realmente, assim, eu tenho muito prazer em fazer as coisas. Eu faço com muito prazer, igualzinho eu fazia quando eu era criança, sabe?
Mas eu até hoje mesmo, assim, hoje mesmo, foi um momento que eu parei e falei assim, gente, o que que eu vou fazer daqui para frente da minha vida, né? Estava até olhando assim, um curso novo de uma nova profissão. Agora mesmo, estava conversando sobre Oh, isso. meu Deus. Mas o bom é Quer dizer, assim, não é né? Se a nova gente fica profissão, mas parado. assim, a gente tem que viver, né, Thaís? Eu acho que para a gente viver, a vida, ela só faz sentido no momento que você está em efervescência, em construção, sabe, em aprendizado. E eu acho que eu tenho muito aprendizado ainda, né? Mas eu fui uma criança muito importante, né? Eu ficava de castigo todos os dias na escola, na educação infantil. Né? Naquela época era jardim de infância, né? Todos os dias eu tinha o lugar do cantinho. Nunca desrespeitei o professor, nunca falei alto com o professor, não. É porque eu conversava, eu não tinha noção do tanto que eu conversava. E eu aprendi a ler e escrever muito nova, com 4 anos, assim. Eu lembro bem dos 5 anos, eu já lendo tudo, sabe? E talvez fosse por isso também, dava aquelas tarefas, você ficar fazendo cópia do nome, Belo Horizonte, a data e tal. Eu devia fazer aquilo rápido, pensando, não podia, né? Menina tinha que ficar sentado, né? Sentado e quieto, assim. E aí a minha mãe descobriu que eu estava lendo. Foi na escola para conversar com a professora. E a professora. Aí que a professora me pôs mais de castigo, sabe? Errou. Aí eu mudei de escola, eu pulei de ano, mudei de escola. E aí, na outra escola, eu fui aluna de uma vizinha minha, que era minha vizinha desde o dia que eu tinha nascido. E ela, ao contrário do que a primeira professora fazia, que a professora anterior fazia, ela me dava leituras para fazer em voz alta. Eu era a Olha. narradora da escola. Na hora das festas que tinha que apresentar, eu ficava lá lendo, entendeu? Então, assim, eu Uhum. detestava. Eu queria estar no lugar dos meus colegas que estavam fazendo as cenas, que estavam, né, movimentando o corpo, tinha que ficar paradinho. Mas eu acho que, né, tem isso, essa coisa da escola foi muito importante, tanto para criar muita insegurança com relação a mim mesma, mas também foi onde eu vivi, sabe, as experiências depois, né, a partir de quinta série, de fazer teatrinho, tinha que fazer teatro Uhum. das obras literárias que a gente lia, e eu adorava. E foi aí que eu descobri que teatro era uma coisa que eu amava, né? E claro que eu sempre gostei muito de ler, assim, era uma paixão pelos livros, era uma paixão pela música, pelos instrumentos. Que essa minha vizinha foi ela que me pôs no piano pela primeira vez também, que eu percebi que todos os Olha sons das aí. músicas estavam dentro do piano. Então foi na casa dela que eu toquei piano pela primeira vez, de ouvido, né? E, e que eu descobri assim que existia esse caminho para mim, né? Muito legal. A gente sempre tem uma Muito pessoa que bacana. coloca a gente no caminho, né, Beatriz? Menina, eu até separei um copo, porque ela faleceu. Ela teve né, aquela esclerose lateral amiotrófica. E antes de morrer, ela me deu um copo que ela tinha pintado. Assim, nós fomos vizinhas até o dia que eu nasci, o dia que eu casei. Ela me tratava como uma filha. E foi minha madrinha de casamento. E antes de morrer, ela me deu um livro e um copo. E eu ia colocar um copo aqui, a São carregar a xícara e esqueci o copo lá no bolso. Não, mas só de você lembrar dela é impressionante. A gente sempre sabe quem colocou a gente no caminho, né? Assim, é muito bacana isso. No meu caso foi, eu acho que foi meu pai, mas assim, eu comentei que eu tô na casa dos meus avós, eu percebo tanto que eles são contadores de histórias, né? Assim, na mesa da cozinha, conta essa história o tempo todo. Isso é muito legal, né? Mas antes da gente falar sobre contação de história, porque já tem gente perguntando aí, eu queria só lembrar que a Beatriz, gente, também é autora da Letria. Ela escreveu Pitulu, que é um dos primeiros livros também, aí, tá aí, lindo. E a gente vai falar um pouquinho dele também. Beatriz, foi o seu primeiro livro? Foi o meu primeiro livro. Conta um pouquinho dessa história. Como é que nasceu a história do Pitulu? Conta um pouquinho para as pessoas que não conhecem também do que se trata, né?
Bom, eu sou professora de música, né? A minha formação acadêmica, eu formei em teatro, né? Até eu comecei a contar história profissionalmente por causa do teatro, quando eu fui interpretar uma velhinha contadora de histórias, que eu descobri que contar história era fantástico. Mas eu fui fazer, eu estudei a vida inteira, eu estudei música no conservatório e acabou que eu fui fazer uma universidade de música e comecei a dar aula de música, ainda bem nova, assim, eu tinha uns 22 anos, 23 anos, eu estava dando aula de música. E, assim, a universidade, eu fazia bacharelado em canto, a gente tinha, assim, muita matéria, a gente ficava, era tudo erudito, a gente só podia cantar repertório erudito, é, e a gente tinha que fazer análises profundas, né, de Mozart, e a Coda da 41 de Mozart, né, o Lamento de Ninguém tá Debussy, entendendo nada, hein? A gente é tudo. Eu né? sou leiga. Coda e cauda é a última parte, aquela parte assim, para finalizar a música, sabe? Então, por exemplo, a 41, a Sinfonia 41 de Mozart tem uma coda maravilhosa, com um trabalho assim, de contraponto, mas é genial demais, né? Então a gente vivia naquele universo, assim, sabe? É isso, não entendi nada, não entendi nada. E a gente ficava ali naquele universo da universidade, e eu fui dar aula para criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eu falei assim, o que eu faço aqui? Mas eu já era contadora de histórias, eu já era atriz e eu já era contadora de histórias, eu já trabalhava como contadora de histórias. Então eu comecei a contar história o tempo todo. Eu dava aula contando história. Assim, eu brincava com música, eu cantava, mas eu sempre tinha uma história que alinhavava a minha aula inteira. Todas as minhas atividades, elas tinham um contexto de uma história. E aí um dia eu pensei assim, como que deve ter sido a primeira música do mundo? Eu resolvi lançar essa pergunta, como será que surgiu a primeira música do mundo? Eu cheguei em casa e eu fazia yoga e eu meditava muito. E aí, num daqueles brancos, assim, aqueles brancos no sentido daquele silêncio, veio o Pitulu inteiro na minha cabeça, assim, sabe? Aí eu cheguei na escola, contei para os meninos piravam. O Pitulu não é como ele é hoje, como é o Taluno, ele é bem menor. Era uma vez um menino chamado Pitulu. E aí eu fui e eu colocava os meninos para sonorizar o tempo todo. Então, o tempo todo eles tinham que fazer todos os barulhinhos comigo, de tudo, tá? E os meninos piravam, porque é claro que eu construí uma história do tempo das cavernas, né? E tinha os bichos selvagens, não tinha dinossauro, porque já não existia mais dinossauro no tempo do homem, né? Mas tinha o pássaro selvagem, que tinha todo aquele universo que eu sabia que os meninos amavam, né? E tem muita E da aí, sonoridade, né, Beatriz? a sonoridade. E, por exemplo, quando o Pitulu vai inventar a primeira música do mundo, que ele vai fazer os sons, eu colocava os meninos para fazer também. E a partir daí, eles não só faziam sons, como eles passavam a criar músicas. Então, foi uma história que acabou que eu contei, né? Eu criei para uma turma específica, mas acabei tendo que contar para todas as outras. E na semana seguinte, quando eu cheguei para dar aula, eu tive que contar de novo, eu tive que contar de novo, eu tive que contar de novo. Aquela coisa, conta de Nunca mais novo. parou de contar. Aí eu criei uma série. Aí o Pitulu fez a primeira música, o Pitulu fez o primeiro instrumento, fez a dança, o Pitulu cresceu, constituiu família, fez o primeiro coro, fez a primeira orquestra. Eu fui contando uma história da música pela dinastia do Pitulu, assim, sabe? Só que a primeira história foi a história que eu contei mais e ela ficou na minha memória. Aí eu participei de um concurso de contadores de histórias da biblioteca infantil, inclusive foi onde eu contei, onde Rosana também participou, Dona Uda, assim, a gente era concorrente uma da outra. E os grandes amigos que eu tenho, contadores de histórias, são os amigos que eu fiz no concurso. A gente estava muito mais torcendo uns pelos outros do que
competindo. E a gente Disputando. torcia mesmo, assim, ficava do lado, assim, Dona Uda e eu do lado, sabe? Foi lá que eu vi Sandra Lane, que eu vi Cristina Barbosa, que eu vi Rosana Montalver, que eu vi Pierre e André. Não só meus ídolos como contadores de histórias, como grandes amigos, aqueles amigos que você conta nos dedos, entendeu? Aí, menina, eu ganhei segundo lugar no concurso. Um dos critérios era a escolha da história. Eram 102 ou 104 concorrentes. Eu fiquei em segundo lugar, eu perdi com Guimarães Rosa. Era a Alba, Nossa. mãe maravilhosa. A Alba contando a terceira marcha do Rio. Eu lembro que eu tive que contar depois dela, quase morri, porque a única coisa que eu tinha vontade era de chorar, né? Aí você tinha que contar histórias, tinha que tirar curso de não sei de onde. Mas enfim, aí passou. Uns anos passaram, não contei mais Pitulu. Um dia eu estava fazendo a feira de histórias com a Rosana, com a Letria. A gente fazia a feira de histórias. Cada sábado a gente tinha um tema. E assim, eu tinha que ter cartas na manga. Ia ter o Dia das Mães, eu precisava de uma história de mãe, eu não achava mais história de mãe. Assim, sabe? Que eu tivesse vontade de contar. Aí encontrei com Carla Marães, que também estava no concurso, que é uma grande contadora de histórias, né? A Carla, e é uma fofa enquanto pessoa. Essa pessoa fantástica. A Carla Marães, que eu não sei porque que não está nesse mundo profissional de contadores de histórias, encontrei com ela na rua, ela falou assim, Beatriz, aquela sua história dos sons, aquela história é muito legal, né? Eu conto aquela história com meus alunos até hoje. A Carla também é professora de música. Eu falei, gente, o Pitulu. O Pitulu não chamava Pitulu, chamava Pitunu. Aí eu vou fazer o Pitunu e vou construir uma parte que eu vou dar ênfase à mãe dele. Aí eu Hum. contei na feira. Essa nova versão, contei para minha filha, contei para Rosana. Aí minha filha começou a rir, porque era Pitunu, que ele tinha um pinto nu. A Vitória, podia ser a Vitória, né? Aí eu falei, não, então vou mudar esse nome, não pode. Aí eu falei para Pitulu, mas tinha que ter um nome bem parecido para não trocar as bolas, né? Aí eu Ah, acho criei super uma legal o parte que Pitulu. falava dela, aí que a história mudou, porque a história ficou enorme, né? Fiquei toda uma introdução da Pitá, conhecendo o xamã, o que, o Pitulu nascendo e tal, né? Tem que estar aí na Rosana. Rosana estava lá na Rosana, salinha da letria, lembra, Rosana? Você e Vitória juntas a me ouvir contar Pitulu, que virou Pitulu, né? Contei o Pitulu, ressuscitei o Pitulu, e depois a Rosana propôs da gente publicar o livro. E foi uma surpresa, assim, eu não tinha nem a história escrita. Né? Aí eu sentei e fui escrever a história. E eu acho que é uma história que ela precisa de muitos arranjos. Talvez voltar ao original para ficar menor, ou manter do jeito que está, mas né, eu acho que é o meu primeiro filho, é o meu primogênito, assim, que eu amo, né? Amo de paixão. Acho que é uma história que foi muito inspirada. Ela é muito simples, ela tem uma característica de conto de tradição oral. É uma lenda, sim, né? sim, é muito legal. A Rosana tá falando aí que vocês choraram de rir nesse dia aí. A Denise tá falando, viva Beatriz! Ai, que É, bom, e o gente. Wagner também comentou que esse pessoal que você falou só tinha gente boa lá no dia desse concurso aí. Menina, mas assim, eu até hoje não entendo. Acho que eu consegui a simpatia do povo, sabe? E assim, como eu era professora de música e eu já tinha uma experiência assim, em escola de música né, de muitos anos, e de coro, e com canto, eu fazia inclusive bacharelado em canto, quando o Pitulu ele inventava a música, ele, a Pitá e o Xamã, eu dividia a plateia, e estava lotado. Aí uma parte da plateia fazia o som do Pitulu, a outra parte fazia o som da Pitá, a outra fazia do Xamã e eu perdia. Não era Que igual o ponto legal. hoje, não, porque hoje todo mundo inventa o que quiser, mas naquela época não. Eu dei a música, o povo aprendeu, o povo fez e o trem estourou, entendeu? Oh, mas eu era muito sem noção. Aqui, esse negócio do som, eu acho muito legal essa sonoridade, assim.
eu estava lendo e pensando como que conta essa história, né? Fazendo porque, para quem não conhece o livro, eles não falavam, não se comunicavam como a gente, com palavras completas, né? Uma história de muito tempo atrás. Então eles faziam gestos, sons, tal. Para contar essa história, você acha que tem que ser um pouquinho de atriz também? Porque você tem que fazer esses sons todos, e eu imagino a forma de fazer isso, né? Você acha que tem que ser um pouco de atriz também? Eu fiquei pensando, como que conta essa história com tanta sonoridade assim? Ah, olha, Taine, eu já vi pessoas que não são artistas assim profissionais contando. Contaram muito bem, sabe? Muitas, muitas, assim, de me emocionar, sabe? Pessoas com voz curtinha, pequenininha, mas contaram assim. Claro, a autora do livro vendo alguém fazer é muito emocionante quando alguém conta, né, uma história da gente. É muito emocionante. Eu choro, Imagina. Ó, quem né? veio me visitar aqui. Ai, que lindo. Os meus estão por aqui. Daqui a pouco algum pula aqui em cima de mim. Não sei o que pulou. Gente, que lindo. Como é que ele chama? Como é que ele chama? Eu não sei o nome dele, não. Acho que é Sony. É da minha avó. Ai, mas ele é lindo. Menina, mas assim, eu, eu acho que o contador de histórias, a pessoa quando conta história, ela tem que ter, além de uma intimidade com a história, mas ela também cria intimidade com a história quando ela cria intimidade com o público. Já aconteceu de eu contar uma história que eu amo de paixão da Silvia Ortoff, que foi a primeira história dela que eu contei. Foi a primeira história dela que eu li, foi a história que me fez apaixonar pela autora, né? E que se tornou a minha autora predileta durante muitos anos. Não sei se é até hoje, mas assim, eu amo de paixão, né? O meu tá chegando perto. Mas tem uma hora que o sol espirra na história. E eu gosto de fazer som, é uma característica minha, é o meu estilo, né? Como é que seria o espirro de um sol? Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Aí o que, que eu fiz? Na hora que eu fui contar, eu lembro que era no teatro, eu falei, olha, quando eu falar o sol espirrou, vocês têm que espirrar. Vamos treinar? Vão. O sol espirrou. Aí o pessoal tem que fazer o seu espirro. Porque uma pessoa não é capaz de fazer o espirro de um sol. Tem que ter muita gente para fazer o espirro de um sol. Menina, não tem que sabe Que assim? legal. Então, eu acho que, por exemplo, a pessoa que vai contar essa história, eu não sou o tipo da autora que você tem que decorar o meu livro. Você conta as suas palavras. Eu não conto que tudo está escrito. O Pierre, inclusive, inventou coisas que não existem na história, mas que é fantástico. E eu já contei que nem eu. Ele tá aí, ele passou aí. Falando você aqui. Aí, o Pierre, ele conta. O que o Pierre faz? O Pierre não é músico, o Pierre é ator. Mas o Pierre canta mais que eu, né? E aí o Pierre, ele toca até mais que eu também nas histórias dele. O que, que ele fez? O Pitulu cantou, o pai dele cantou, a mãe dele cantou, o vizinho escutou e veio cantando, a vizinha, o filho, a avó, o periquito, veio todo mundo. Olha que ideia genial! Só Pierre André para ter uma ideia dessa. No dia que eu publicar de novo o Pitulu, eu vou colocar a ideia do Pierre e vou, né, vou dar os créditos para ele. Entendeu? Então, eu acho que assim, a Agora, pessoa pode criar estratégias para fazer aquilo que para ela é difícil. Mas o tem legal muita música também, né, Beatriz? Mas será que todo mundo pode cantar? Todo contador de história pode cantar? minha filha, eu sou maestrina de um coral dos desafinados, todo mundo pode cantar. Pierre era uma pessoa muito desafinada, infelizmente não é mais, porque era divertido ver o Pierre cantando. Agora o Pierre deu para afinar a minha, trem. Ah, ó, o Wagner está falando assim: as crianças adoram intervir nos momentos de contação e acrescentam pérolas maravilhosas, isso é ótimo. Mais cedo, a Miriam perguntou se você tem dicas para contação de história para criança, que é muito diferente de contar para adulto, né, Beatriz? É, e não é. Assim, é engraçado. Eu acho que assim, cada um tem os seus desafios e cada um tem as suas delícias. Por exemplo, adulto é mais educado. Se não gosta, ele fica caladinho, entendeu? Criança.
Criança não gosta, ela levanta, ela brinca, ela faz outra coisa, né? Por outro lado, a criança, ela realmente te exige assim, um jogo de cintura, uma entrega fantástica, né? Assim, essa possibilidade de você brincar, sabe? Então, assim, eu brinco muito com a meninada, né? Se eu quiser dançar, eu tenho certeza que a meninada vai dançar comigo. Tem história que eu conto dançando, né? Assim, eu acho que para cada história, ela tem um corpo. Cada história que eu vou contar, eu penso que corpo que eu vou dar para essa história. Que não necessariamente estou fazendo agora na internet, nos vídeos, porque é complicado isso. Mas eu estou no presencial, assim, tem história que eu conto objeto, que eu conto paradinha, que eu canto, que eu toco, que eu faço gestos, que eu mexo com, né? Tem história que eu danço. Então, eu sei que isso, que se eu propor isso para a criança, ela vai amar, porque ela quer se movimentar mesmo, né? Não necessariamente os adultos. Então, eu tenho que ter toda uma estratégia para conseguir trazer isso para os adultos. Agora, os adultos, quando você propõe e dá a eles uma sensação de segurança, de que eles podem brincar sem se sentir ridículos, eles brincam e eles amam. Quando eu fazia o Era Uma Vez lá no museu, era um programa infantil. Era toda quinta e muito mais. Então, toda quinta-feira tinha um programa no Museu das Minas do Metal. O muito mais era a Beatriz no domingo, de manhã, porque era o projeto para criança. Às vezes apareciam 170 pessoas na plateia, espontaneamente. Dessas 170 tinha 40 crianças e 130 adultos. Muitos adultos iam sem a criança. Eu lembro uma vez que eu contei com a Michelle, que eu conheci lá, me assisti, levando a filha, acabamos ficando amigas. E a Michelle apareceu sem a filha. Eu falei, mas cadê a Bruna? Aí ela falou, está estudando para a prova, eu vim sozinha. E era estudando para criança, entendeu? Acho que a Agora, grande esse negócio de dica se sentir é a gente ridículo, pensar né? assim, o que você fazia quando você era criança? Como que você gostava? De quem que você se lembra que te deixava encantado quando você era criança? Copia. A gente aprende Boa. por imitação, sabe? Busca essas referências. Ah, eu gostava porque tinha uma voz assim, porque a pessoa sorria para mim, porque ela me abraçava, porque, sabe? Por isso, por isso, por isso. O que ela fazia que você não gostava? Não faça. Olha aí. Eu acho Boa que dica, caminho hein? começar. Isso aí. Eu te perguntei sobre cantar, porque às vezes existe mesmo essa ideia, né, de que nem todo mundo pode cantar, mas assim, você como musicista, qual que é a importância da música na contação da história, assim? Ela faz ela subir para um outro nível, ou toda a contação tem que ter música, ou não, é só mais um recurso? Você fala música, música mesmo, não a É, musicalidade da a palavra. cantada, né? Alguma parte cantada, por exemplo, no meio da história. Eu assim, eu uso muito música, primeiro porque eu sou professora de música, então eu pego as histórias para musicalizar as crianças, né? Deixa eu dar igual o Tia Um Libória contando chá. história, ela toma uma xícara de chá para continuar. É a história da Silvia Ortol, história ótima da Silvia Ortol. Mas enfim, eu não é toda história que eu canto. Quando eu vejo que a história me dá um caminho possível para construir uma música, eu uso sim. Por quê? Porque eu trago muito mais encantamento para a história, né? Eu crio uma nova sonoridade, um novo timbre dentro dessa história. Eu dou um up no ritmo da história, no andamento dessa história. É claro que quando a gente vai inventar uma música para uma história, por exemplo, um versinho, né? Vou cantar lá, Estrega Nona. Borbulha, borbulha, borbulha caldeirão, está na hora de comer o meu macarrão. Acabou. É isso a música. Então é uma coisa que uma vez que eu canto, o outro canta junto comigo. E então a música, além de trazer o encanto para a história, ela traz o outro para dentro, ele pode interagir. A música, ela dá essa capacidade de interação na história. E aí, o outro vai interagir
E o outro vai começar a interpretar comigo, porque uma hora o cara vai cantar desesperado, ele vai cantar mais rápido, vai cantar mais forte, vai cantar mais lento, e a pessoa vai ficando cada vez mais envolvida na história. E a gente sabe que timbre, volume, é algo que se muda na própria voz, mas que se muda no ambiente, porque quando eu tenho uma pessoa cantando, eu tenho um timbre. Quando eu tenho 10 pessoas, 100 pessoas cantando, eu tenho outro. E isso faz com que a sonoridade da minha história cresça muito, né? Ela fica mais encantadora. Quando a gente canta junto, a gente respira junto. E quando a gente respira junto, a gente entra em sintonia. Isso é algo fenomenal, é muito fantástico e é muito perigoso também, né? A gente pode levar multidões a fazer loucuras. Quando a gente O canto respeita. tem muito disso, né? Assim, aqueles filmes que a gente tem do até medieval, dos tipo Senhor dos Anéis, assim, os anões cantando juntos lá antes da guerra, né? Aquelas músicas de guerra. E outras músicas também, que quando você canta junto, você tem uma força maior mesmo, né? Tem um poder mesmo, né? É, é impressionante, não é à toa. Toda comunidade no mundo, qualquer lugar do mundo que você for, ela pode não ter a palavra escrita, ela pode não ter todas as manifestações artísticas que a gente tem, mas em todas as comunidades do mundo existe a música, existe a dança, existe as artes plásticas. Tem comunidades que têm assim um vocabulário curtíssimo, poucas palavras, mas tem música, as pessoas cantam. E o canto é sagrado. Os primórdios, toda a arte, no seu primórdio, ela é sagrada. Inclusive a fábula. Existe um estudo lindo da Madame Blavatsky falando sobre a fábula, sabe? Falando sobre a fábula e sobre as fadas. É lindo, é sagrado e é real, eu acredito. O problema é que nós nos distanciamos muito de nós mesmos, do nosso sagrado, sabe? Da divindade que a gente carrega, da nossa relação com o divino mesmo, né? Algumas culturas mantêm todas as tradições místicas, todas as tradições místicas, o cristianismo, o judaísmo, né? A Vedanta, todas têm o seu canto. Os monges não cantam os mantras para Uhum. chegar à união. O mantra é um caminho de encontro, de retorno, de encontro cara a cara com Deus. O objetivo do mantra é esse, não é outro. E eles encontram. Isso aí. A Guegué tá falando que também acredita nisso, Beatriz. Ah, Acabou de Guegué, falar aí. querido. Uma pessoa perguntou, não consegui ler o nome porque as letrinhas muito juntas, mas qual que é a diferença, então, na atuação do contador de história para o brincante? Se você consegue fazer uma distinção, assim, se existe essa distinção, né? Eu acho que muitas vezes o contador de histórias é também um brincante e a narração de histórias, se a gente olhar bem profundamente, ela é um jogo, ela é um faz de conta. Ontem até falei sobre isso, né? É uma brincadeira de casinha, só que é uma brincadeira de casinha que acontece na imaginação. Com uma mediação, a gente fica mais parado, com uma contemplação. A gente contempla, né, esse telão da imaginação que a gente vai ligando. O brincante, ele brinca mesmo, assim, é o corpo inteiro, é a alma toda, é o corpo todo expressando aquilo. Só que é muito claro que você está brincando. Não necessariamente a gente conta que a criança está brincando quando ela está ouvindo história, quando ela está contando história junto com a gente. Agora, eu acho que tem essa questão, assim, do enredo, né?
do próprio enredo, a narrativa, o uso da palavra, ela é um grande diferencial. Ela pode ser usada como um jogo, ela pode ser usada como um brinquedo ou não. Agora, nem toda brincadeira faz uso da palavra, tem um enredo. Tem brincadeira até que tem. Por exemplo, se você vai brincar tem cantigas de roda que são dramáticas, que contam histórias, você dramatiza, né? A Linda Rosa Juvenil é uma história, né? E que a criança dança, brinca e conta história ao mesmo tempo, né? É uma história dramatizada, cantada. Agora, nem toda brincadeira é uma história. E eu acho que também nem toda história é só para brincar, né? Ela pode ser para apreciação, para emoção, né? É um jogo interno, interior, né? Eu acho que tem isso. Tem brincadeiras também que a gente fica paradinho. Lembra que eu brincava de detetive? Eu adorava, né? Piscou, piscou, a Eu pessoa morreu. Piscou, não morreu. sabia piscar, Beatriz. Eu não conseguia jogar esse jogo. Ah, não acredito. Menina, eu era Eu boa sabia demais. piscar. Eu dó. Desse Nossa, era bom jeito. demais. Tem jogos que a gente fica mais paradinho mesmo, né? Mas tem estratégia. A história também tem. Mas tem essa coisa do uso da palavra, do uso da narrativa, de ação, reação, que você realmente expressa por meio da palavra. A história, ela tem uma ferramenta. A narração de histórias, ela tem uma ferramenta. A oralidade da palavra. Acabou, né? Sim, isso aí. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente falar um pouquinho mais de contação de história e antes de eu deixar os minutinhos para você contar a sua história antes da gente encerrar. Ainda tem um bom tempo ainda. Eu fiz essa pergunta para você quando você topou participar do meu podcast, pessoal, e eu queria te perguntar aqui também, porque foi super legal sua resposta, que é, você já foi muitos personagens nas suas histórias, né? Você já foi uma bruxa malvada, já foi um velhinho, já foi até uma sementinha que eu já escutei essa história sua. Mas com quais personagens, se você pudesse escolher, né? Alguns personagens para dizer os que são mais a sua cara, né? Que se aproximam de você, quais seriam esses personagens? O que eu respondi, hein? Você respondeu um monte. Eu nem lembro o que eu respondi. Pergunta boa, menina. Eu nem lembrava mais dessa pergunta, acredita? É até bom que você Eu acho responde de assim, novo aí do zero. é, todo mundo tem todos os personagens dentro de si, né? A gente tem, a gente, por exemplo, pegar o clássico, o Chapeuzinho Vermelho, né? Que é uma história que todo mundo conhece. Infelizmente, é só essa que todo mundo conhece. Queria que fosse todas, né? Mas, enfim, todo mundo tem um pouco de lobo dentro de si. Todo mundo tem um chapeuzinho em si, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um caçador, todo mundo tem uma avó. Né? Todo mundo tem aquela criança que nunca. Todo mundo tem algo que nunca fez na vida, que tem desejo de fazer, tem curiosidade de aprender. Né? Essa é a nossa chapeuzinho. A criança é aquela que quer conhecer algo, de passar por uma nova experiência. Esse é o ser criança que a gente tem dentro de gente. Todo mundo tem. Mas a gente também tem um lobo que fala seu ridículo. Olha para você. Há quantos anos você tem? Ou, você não dá conta, não. Você é burra, isso é ridículo. Vai ser contadora de histórias, vai fazer uma live, coisa ridícula. Né? Esse é o lobo mau. É o lobo que quer acabar com a Chapeuzinho. Entendeu? E quer acabar com a avó, que é aquela pessoa que fala assim: não, você pode sim. Você vai ter que aprender a tomar os seus cuidados. Né? Essa sabedoria da avó. Uhum. A mãe que protege, aquela que, sabe, que, que bota limite, mas que também, mas manda a menina aí, mas que também dá um voto de confiança nela. Né? Vai lá levar as coisas para sua avó, minha filha, vai levar os trem lá para sua avó, mas cuidado! Né? Então, a gente tem os personagens dentro da gente. Agora, é claro que a gente quer ter alguns mais do que outros. Né? Claro que a gente quer ter assim, uma Atena, eu gostaria de ter assim, uma Atena muito forte dentro de mim, uma Afrodite muito forte dentro de mim.
A Deméter não precisa falar, né, Rosana? A Rosana fala que assim, todo mundo tem uma deusa mais forte, que a minha deusa é a Deméter. Mas depende. Tem horas que não é, tem horas que é a Fênix, né? A Hera, eu acho a Hera, assim, horrível, sabe? Muito ruim, muito má. Eu gostaria de não ter uma Hera dentro de mim. Só quando eu gostaria de aprender da ordem, como é. Assim, de mandar com ela. Mas eu não sei se eu vou gostar disso, não. E o mais legal é que na medida que você vai contando, você vai aprendendo e deixando um pedacinho desses personagens dentro de você, né, Beatriz? Ai, menina, eu acho que o grande é isso. Porque a gente passa pela experiência do personagem, o nosso cérebro, gente, você gosta de né? Neurociência aí. Neurociência é fantástica, porque a neurociência provou que quando você conta história, escuta história, lê uma história, todo o seu cérebro, né, é ativado naquela função que a história está acontecendo. Então, se você está correndo, aquela área da perna é ativada, sua área motora cerebral é ativada, você está lendo, está paradinho ali, só não faz emagrecer, né? Infelizmente. Mas enfim, mas Podia. enfim, é muito legal. E o cérebro também tem, sabe, aquela área da estética, do bom senso, do amor, da compaixão, da empatia. E as histórias são repletas disso, sabe? Então, assim, eu acho que eu me melhorei muito enquanto ser humano, graças às histórias. Muito. A Rosana tá falando que você tá na frase Afrodite aí. Ah, é, né, Rosa? Gostei. Ai, ai. Ô, Beatriz, você também você faz curso de contação de história. Inclusive, a Beatriz ia dar um curso na Letria, a gente teve que adiar por causa da pandemia, mas em breve vamos voltar, né? Assim que o corona nos deixar, Por a favor. vacina chegar. Tem alguma, você quer falar um pouquinho sobre o curso, assim, um pouquinho do que você conta, o que você faz, ensina? Fala um pouquinho disso, até para a gente já lembrar o pessoal que esse curso vai acontecer e quais são as suas principais dicas que você deixa lá. Olha, eu acho que a primeira coisa mesmo é a gente se conectar com a gente mesmo, com a nossa própria história, né? E enquanto a gente está fazendo isso, a gente está expressando isso oralmente. Então, é o trabalho constante da oralidade. Então, assim, todos os encontros, a gente fala alguma coisa, né? Mas com muito aconchego, com muita delicadeza, porque a gente está lidando com alma, né? A gente está lidando com a nossa alma, com a alma do outro que está ouvindo, com a alma de quem depositou aquele enredo ali naquelas palavras. A gente está trabalhando com a alma da palavra. A palavra é um ser vivo, a palavra é o verbo. Então, a gente tem que ter muita delicadeza, muito respeito, muita alegria também, né? A gente não abre mão da alegria, da graça, né? É um curso muito alegre, mas é um curso que eu, pelo menos, busco, e a letria tenho certeza também que busca, esse respeito pelo ser humano, pelas relações afetivas, porque conta a história é um laço afetivo que você constrói ali, que não tem como a história funcionar sem que ele aconteça. Ele é fundamental. Então, a gente também trabalha para que a pessoa consiga se doar, né, ao outro, com essa questão do exercício da imaginação, né, de ampliar cada vez mais a nossa capacidade imaginativa, as nossas leituras, as tantas, infinitas leituras que a gente pode ter de um mesmo conto e encontrar a sua capacidade, a sua própria, né, narrativa, quer dizer, o seu estilo. Porque eu tenho para mim que o contador de histórias ele tem que ser 100% espontâneo. A mesma Beatriz que está aqui conversando com você é a Beatriz professora de música, é a Beatriz maestrina do Coral dos Desafinados,
é a Beatriz contadora de histórias. Claro que eu tenho um cuidado de vocabulário, de gestos, dependendo do ambiente onde eu estou, né? Eu estou aqui agora sentada, estou com a perna, né? Estou sentada igual um índio, assim. Eu estou de vestido. Eu não faria isso se eu tivesse de forma presencial. Se a câmera estivesse pegando até lá embaixo, eu estava de perninha fechada. Né? Então, assim, a gente tem esses cuidados. Agora, eu tenho que ajudar a pessoa a conseguir ser espontânea, ser ela mesma, acreditar que isso é o melhor caminho para ela poder conseguir escolher o próprio repertório, construir as suas próprias narrativas e dar a sua cara para elas. Porque aí sim ela vai conseguir ser uma contadora de histórias autônoma, né? Independente, livre. Ela vai conseguir sim conquistar o público dela, porque ela vai acreditar nela. Ela vai, então, poder receber esse público de alma aberta. Né? A pessoa que não consegue encontrar espontaneidade, que está o tempo todo, que ela constrói um personagem contador de histórias, desculpa, mas ela não consegue essa entrega do outro também. Sabe? Não consegue. Uhum. É um personagem que está lidando com o outro. Então o outro também vai lidar pela metade. Eu amo teatro, a minha escola é do teatro, eu acho. A hora do teatro é a hora do teatro. A hora da narração de histórias é a hora da narração de histórias. Narração de histórias é isso aqui, ó. É cara com cara, olho com olho, alma com alma, assim, peito aberto. Entendeu? Aí ela Muito legal. acontece. E a gente trabalha isso no curso. E é uma coisa assim que todos os meus alunos, cada um conta a história do seu jeito. Eles têm o próprio repertório, eles têm o seu jeito, o seu ritmo, e é inconfundível. Outro dia eu estava até falando isso com a Juju Anselmo. Eu falei, Ju, você tem um repertório tão seu, né? E você conta a história tão do seu jeito. Essa é a Juliana Anselmo, né? Que foi minha aluna. Isso aí. Ó, a Guegué E tá hoje é falando que colega. Isso aí. A Guegué tá falando que os cursos da Letria modificam as vidas. E a Denise falou que foi lá que ela encontrou também muitos amigos e aprendeu muitas histórias desses cursos aí. Então, o pessoal fez mais algumas perguntas, mas antes eu queria que a gente abrisse então para você fazer a sua contação de história, porque só faltam 10 minutinhos para o Instagram fazer a gente cair, que é só 1 hora. Então, Beatriz, por favor, conte-nos uma história e a gente encerra assim, pode ser? Pode. Não, que história que Qual- eu vou contar? Me dá uma dica aí, tá? Eu não sei. A Ai, Rosana meu falou hoje, Deus. vou te contar uma história que eu vou contar. Ela falou, Qual, hein? a Rosana ventilou um negócio de onça e eu não sei qual história é essa da onça. Será que é do Cansanção? A Branca Antunes, que é uma grande contadora de histórias, uma das maiores contadoras de histórias que eu conheço. Ela está no patamar das maiores que eu conheço. Tá, Branca? Acabou, pronto, falei. É mesmo. Né? Ela falou que tem que ser uma história anatômica, verídica e arquetípica. Ó, e você tem que conseguir Então, contar a contar história ela da onça. em 9 minutos pra gente dar tchau. Você consegue em 9 minutos? Claro, tem que conseguir, né? Senão eu vou te contar. Então, aqui, ó, se cair, eu não vou também abrir, não, porque 7 horas começa o ensaio coral dos desafinados. E eu não posso atrasar, porque eu sou mais tempo. Então, vamos lá. Desde já, muito obrigada. Aqui, ó, eu tô vendo que você tá aí, Branca. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Dona Rosa, um beijo no seu coração. A Dona Rosa para mim, na minha visão, também está no patamar das maiores contadoras de histórias que eu já escutei na minha vida, né? Top. Beatriz conta 3 histórias em 9 minutos. Ô, Rosa! Tá bom, então vamos embora. Então vamos lá, Taine. Taine, obrigada, viu, querido? Vai lá, tô ansiosa pra te Era ouvir. uma vez uma onça que morava no meio de uma floresta e que era o cão chupando manga verde de cabeça para baixo. Toda bichada tinha pavor dela.
Mas eis que um dia, na porta da casa da Dona Onça, nasceu um pé de cansanção, e quando a criatura viu aquilo, ela falou, que era uma grande artista, foi até o mato, pegou 2 cocos, cipó, cola, pintou, fez uma tinta de terra, montou, fez um boneco maravilhoso, colocou à porta da casa dela e falou para a bicharada que quem tirasse aquele boneco da porta da casa dela, aquela cansação da porta da casa dela, ia ganhar o boneco de presente. Mas tinha uma condição, não podia se coçar. Quando a bicharada viu o boneco, todo mundo queria levá-lo para casa. E o primeiro que apareceu, Dona Onça, eu vim tirar essa cansação da sua casa, ganhar esse boneco de presente. Ela falou, macaco, com esse rabo todo, pode tirar, mas tem uma condição, não pode se coçar. E o macaco pegou um enxado, a onça olhou o macaco e falou, o macaco, coçou, perdeu, o azar é seu. E o macaco com o rabo entre as pernas foi embora, chateado. Aí veio o orangotango, o crocodilo, as 2 serpentinhas, a água real, o gato, o rato, o elefante. Só não vieram os 2 urubus. Ninguém conseguiu tirar o cansanção sem se coçar. Até que, de repente, a Dona Onça viu chegar um coelho, de boné para trás, inchadinha no ombro, cantando assim, ó. Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era fuga ou se era percevejo. Nossa, eu vim tirar o cansação da sua casa e ganhar esse boneco de presente. Ela falou, pode tirar, senhor coelho, mas tem uma condição, não pode se coçar. Ok, é pra já. E ele começou, quando ele sentiu a cansação coçando, ele começou a cantar. Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era fuga ou se era o percevejo. Aí ela falou, ô coelho, vamos parar com essa cantoria aí, ô Dona Moça. É porque eu acho até que esse boneco tem uma pintinha aqui, ó. Tem não. Então, acho que a pintinha dele aqui, ó. Tem não. Então, acho que a pintinha dele aqui, ó. Tem não, coelho. Olha, o coelho foi cantando. O coelho foi pensando nas pintinhas. E Dona Onça, não percebendo, viu o coelho tirar todo o cansanção da sua casa. E ela não teve outra solução senão de entregar o boneco. Mas quando ela viu lá longe que era assim que ele cantava, que era assim que ele dançava, e ele levou o boneco, e até ela estava querendo o boneco, ela falou, mas eu vou pegar esse boneco. E eu vou pegar esse boneco. E a onça começou a olhar o coelho. Já foi história, quanto tempo que a gente tem aí, tá indo? Tem 7 minutos ainda. Então dá tempo, dá mais 2. Já foi a primeira história, viu, Dona Rosa? A onça ficou possessa. Eu pego esse coelho. Eu pego esse coelho. E ela foi naquele passo manso, andando pela floresta, quando o coelho, distraído, percebeu um barulhinho, que era ela que estava chegando. E imediatamente ele começou a puxar um cipós do alto da árvore. Ai, meu Deus! Ai, oh céus, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda! Ai. E a onça falou, o que está acontecendo aqui? Miau! Aí ele falou, Dona Onça, a senhora não está sabendo que o mundo vai acabar, minha filha? Diz que vem um vendaval, um vento tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que, ó, nem onça, nem nada, nem capivara, nem anta vai sobrar nessa terra e eu vou pegar esse pó para me amarrar na árvore. Se não o vento me levar. A onça, é? A senhora não está sabendo, não? A senhora está muito desinformada, hein, Dona Onça? Então, filho, você me deve uma? Afinal de contas, você ficou com meu boneco. Pois você vai me amarrar na árvore primeiro, depois você se amarra. Não vou não, Dona Onça. Vai sim. Não vou não, Dona Onça. Eu sou pequenininha, a senhora é grandona, a senhora tem muito mais como se proteger do que eu, Dona Onça. Por favor, não faz isso comigo, não. Não vai dar tempo de eu me amarrar. Coelho. Sim, senhora, Dona Onça. E o coelho? Amarrou as patas de baixo, as patas de cima, a onça assim, amarradinha em pezinho, assim, sabe? Grandona, toda pintada. E quando ele terminou de amarrar bem amarrado,
Dona Onça, tchau! E o ódio da Dona Onça agora se transformou em uma mania de perseguição. Só que ela era a perseguidora. E o coelho ia pagar. Até que Dona Onça teve uma ideia, porque ela resolveu criar estratégias. Qual foi a estratégia que ela criou? Já sei, eu vou me fazer de morta. Então, todos virão para o meu velório. Claro, o canalha do coelho também virá. E eu vou poder pegar. E ela, ó, pensou e caiu durinha no chão da sua toca. E exatamente no momento em que o papagaio passava por ali, o papagaio era o locutor mor da Rádio Povo da Floresta, entrou na toca da Dona Onça, voou. Atenção, atenção, repórter especial, Dona Onça Pintada. O cão chupando a manga verde, cabeça para baixo, caiu deitada na toca dela, mortinha da Silva, bateu as botas, bateu as cachuletas, foi-se embora, tá melhor. Mas melhor ficamos nós pro E a bicharada toda começou a correr para casa pra toca da Dona Onça e a vigiar, olhar, gente, não é que é mesmo? E o coelho chegou. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A Dona Onça morreu. Dona Onça morreu. Morreu, bateu as botas. Ah, não acredito. Morreu, tá lá, tá um tempão aqui, tá todo mundo aqui. Aqui, ela já espirrou 3 vezes? Espirrar 3 vezes? Minha mãe falou que toda onça, quando morre, espirra 3 vezes. Ao ouvir isso, a onça começou a espirrar, como é que é? Mas antes dela dar o terceiro espirro, o coelho já estava lá no alto, pulando. Falou assim, vocês são um bando de idiota, onde já se viu morto espirrar? E a bicharada fugiu atrás do coelho. E a onça morreu de vergonha. Muito bom. As palmas aí, gente, a gente não consegue fazer palma, então dão coraçõezinhos, palminhas. Muito Ah, por bom, favor, né, Beatriz? gente? Senão eu perco o meu emprego na letria. A Rosa não me contrata mais para ser professora da letria. Que Ai, delícia ai, encerrar a Jesus, noite com essa história. E aí, ó, deu para contar tudo. A gente ainda tem 2 minutos para dar tchau. Aí, ó, tá todo mundo mandando coraçãozinho, palminha. Delícia te ouvir, Beatriz, muito gostoso. E essas histórias que deixam a gente mais tranquilos, mais felizes, tá vendo? Nem todas as histórias são só para aprender ou para brincar, às vezes é só para a gente se divertir mesmo, né, Beatriz? Agora, quer saber? Eu acho que essas histórias que a gente se diverte são as que mais nos ensinam, que a gente não percebe o tanto que a gente está aprendendo com elas. Não é? Também, né? Teve uma vez que uma aluna falou comigo, mas essas histórias assim, elas estão ensinando coisas erradas, porque o coelho engana a onça, né? Ele mente para ela. Então, assim, minha filha, essa história está te revelando uma coisa, que a força física representada pela onça é poderosa, mas não mais do que a esperteza e a inteligência do coelho. Então, todas as histórias nos ensinam muito, né? Até quando a gente pensa que não. Todas as histórias têm muita sabedoria dentro delas. E eu prefiro contar essas histórias que a gente não percebe que tem. Aquele trem de contador de história virar padre, virar pastor, querer estar o tempo todo doutrinando os outros, ai, cá para nós, é um saco. Ah, gente, desculpa, mas enche a paciência. Eu acho que tem horas que é legal, tem horas para tudo. Ai, sabe, mas você ficar lá, sabe, querendo ficar doutrinando o outro o tempo todo, é você querer dizer também que o outro está errado o tempo todo, você está certo. Vamos contar as histórias que a gente tem, um repertório vastíssimo, imenso, maravilhoso de tradição oral, e elas sobrevivem porque elas são fortes. Elas sobrevivem porque elas ensinam, e elas sobrevivem porque elas são deliciosas e divertidas. Olha, maravilhoso. Então, um beijo, porque agora a gente vai
Vai cair. Muito obrigada por esse Beijo. tempo. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, Taine. Obrigada, obrigada, gente. Tchau. Zuzuzu.